Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou falar sobre Rob contra Axel. Será se o Rob poderia ter vencido o Axel se o Axel não tivesse trapaceado? Há pouco vi um comentário falando que o Miguel foi muito superior porque ele começou vencendo o Axel facilmente enquanto o Rob estava perdendo de 11-6. Para muitos isso significa que o Miguel estava muito superior ao Rob, mas não é bem assim e eu vou explicar por quê. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Cobra Kai terminou, no entanto a dúvida persiste. Quem é o melhor lutador, Rob Kim ou Miguel Dias? Se formos olhar por currículo, Miguel Dias vai estar à frente porque ele ganhou o torneio regional de Karatê e o Sekai Taikai, o torneio mundial de Karatê. No entanto, sabemos que o Rob tinha nível para vencer essas duas competições, no entanto, alguém sempre insiste em jogar sujo com o menino Kim. Já falei muitas vezes para os fãs do Rob que eles não deveriam ficar tristes por ele não ter vencido nenhum torneio. Deu para perceber que o próprio personagem aceitou que ele não precisava vencer nenhum torneio para ser feliz e que o Karatê sempre trouxe muitas coisas boas para a vida dele. Rob provou ser um Miyagi-Do muito melhor do que Daniel LaRusso em sua juventude. Não podemos esquecer que essa cena do Rob no torneio Sekai Taikai é uma referência clássica àquela cena do Daniel no primeiro torneio regional que ele disputou. Ao contrário do que o Daniel fez, o Rob aceitou que ele não podia mais lutar e que ele tinha coisas muito mais importantes do que aquela luta. Enquanto o Daniel parecia querer lutar até o fim. Tudo bem que o Chosen explicou que a lesão do Rob era muito mais grave do que a que o Daniel sofreu. Traduzindo, o menino Kim não poderia se curar com aquela magia Miyagi. No entanto, ele parecia muito mais conformado do que o Daniel poderia estar caso ele não pudesse continuar em 1984. Voltando ao assunto Axel, nós sabemos que ele era muito melhor do que Rob Kim e Miguel Dias no início do torneio. Não podemos esquecer que o Axel passou as primeiras fases sem que nenhum adversário tivesse tocado nele. Esse argumento de que o Miguel iniciou fazendo muitos pontos no Axel enquanto o Rob estava perdendo de 11-6 é furado, pelo simples fato de que muita coisa aconteceu desde a lesão do Rob. E eu arrisco a dizer que o Rob foi muito importante nessa derrota do Axel e eu também vou explicar por quê. Primeiramente, nós temos que pegar a primeira parte do torneio quando ambos acabaram lutando com o Axel, o Rob dentro da competição e o Miguel na guerra de Karatê. Podemos dizer que nenhum dos dois conseguiria vencer o Axel naquele momento. Rob Kim sofreu 5 pontos e não conseguiu marcar nenhum na competição, enquanto o Miguel foi dominado pelo Axel na guerra de Karatê. Só por aí nós podemos entender que nenhum dos dois conseguiria vencer o Axel em Barcelona. O Sensei Wolf falou que o Axel treina desde que ele começou a andar, ou seja, ele tem muito mais tempo de treino do que Miguel e Rob. Mas então por que o menino Kim conseguiu equilibrar a luta contra o Axel e o menino Dias dominou ele no final vencendo o Sekai Taikai? Pelo mesmo argumento que o Sr. Miyagi batia na mesma tecla desde 1984. O Axel estava perdendo o equilíbrio a cada luta e ele se tornava cada vez mais vulnerável. Não podemos esquecer que o Falcão e o Demitri em Barcelona foram os primeiros a observar que o Axel era como uma máquina. Era como se ele tivesse sido criado em laboratório. Naquele momento, mesmo que o Axel não tivesse no auge porque o Sensei Wolf cobrava muito dele, ele ainda tinha equilíbrio suficiente para vencer qualquer competidor do Sekai Taikai. O primeiro ponto de desvio do Axel foi Samantha LaRusso. Depois que ele se interessou por ela, ele começou a declinar. Mas mesmo assim, o Axel de Barcelona conseguiria vencer tanto o Miguel Dias quanto o Rob Kim e ele provou isso. O Rob não conseguiu marcar nenhum ponto no Axel e o Miguel foi facilmente dominado. Até aí eu acho que ninguém discorda, né? Do mesmo jeito que o Johnny entrou com medo na final contra o Sensei Wolf e ele foi muito mal, o Rob também iniciou com medo contra o Axel. Como eu falei, até ali ninguém tinha encostado no cara, é como se ele fosse uma máquina, então o Rob estava com receio. No entanto, depois do discurso do Daniel, o Rob conseguiu acertar o Axel inúmeras vezes. Podemos observar que o Sensei Wolf passou a pegar cada vez mais no pé do Axel.
fazendo com que ele jogasse sujo, e foi a mesma coisa que aconteceu com o Johnny em 1984. E nós podemos dizer que o Johnny estava muito desequilibrado quando enfrentou o Daniel, e isso contribuiu muito na sua derrota. Eu já falei que o Axel pode ser considerado o Johnny Lawrence da nova geração, e o Sensei Wolf pode ser considerado o John Kreese de uma nova geração. Inclusive, nesse mesmo vídeo eu falei que o Sensei Wolf poderia ainda dar muito trabalho para as novas gerações de Karate Kid. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que se o Axel não tivesse jogado sujo com o Rob poderia sim tê-lo derrotado, porque o Rob estava se adaptando cada vez mais ao estilo de luta do Axel, e o próprio Axel falou isso. Ele falou para o Sensei Wolf que o Rob era pequeno, mas era rápido, e ele estava se adaptando, ou seja, quando os caras perceberam que podia dar merda, eles simplesmente decidiram que iriam quebrar o joelho do Rob. Sei que muitos estão se perguntando, mas Luiz, você não disse que ia explicar por que o Miguel não foi tão superior ao Rob como muitos estão afirmando? Não podemos esquecer que o Miguel desde o início tinha certeza de que o Rob poderia vencer o Axel, inclusive quando o Rob estava se questionando se ele deveria ou não tentar. Miguel mais uma vez conseguiu motivar o Rob King a não desistir. Nós podemos ver que as 4 lutas poderiam ser vencidas na base da motivação. Sempre que o praticante de Miyagi-Do ou Cobra Kai estava à beira da derrota, o sensei falava alguma coisa, motivava o participante, que voltava lá e dava um show. Foi o que aconteceu com o Rob, com o Miguel, com a Tori e com o Johnny. Mas também não se engane que o Axel que enfrentou o Miguel tinha a mesma confiança do Axel que enfrentou o Rob. Nós podemos ver que ele foi sendo minado aos poucos pelo Sensei Wolf, que pegava muito no pé dele. O Axel, como todo personagem que encontrou a redenção, percebeu que estava no caminho errado, e que o seu sensei só se importava com a vitória e o obrigava a jogar sujo. Muitos podem até me criticar, mas talvez se o Axel tivesse jogado sujo como aconteceu com o Rob, o Miguel teria tido o mesmo destino. Mas por que você falou que o Rob foi muito importante na derrota do Axel? Pelo simples fato de que o Rob foi o primeiro a causar problemas para o Axel. Rob começou a explorar os pontos fracos de seu adversário, mostrando que ele não era nenhuma máquina e que ele poderia sim ser vencido. Tudo bem que o Miguel já sabia disso, no entanto foram as investidas do Rob que fizeram com que o Sensei Wolf obrigasse o Axel a jogar sujo. Depois disso, o Axel foi ladeira abaixo, ou seja, quase que equilíbrio zero. Se você acha que estou falando alguma besteira, pegue a luta de Daniel LaRusso com Johnny Lawrence em 1984 e você vai ver que é a mesma coisa. O Johnny estava visivelmente abalado porque John Kreese obrigava ele e seus colegas Cobra Kai a jogarem sujo contra o Daniel. Então doa a quem doer, assim como Miguel Dias, o Rob King também poderia ter derrotado o Axel nessa parte 3 da 6ª temporada de Cobra Kai. Se não fosse assim, o Sensei Wolf não teria obrigado o Axel a jogar sujo. Mas qual a sua opinião sobre isso? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.